Olá, esse é mais um Politiquei, o podcast feito para descomplicar a política no estado de Goiás. E hoje eu tenho o maior prazer de receber o professor Volmir Amado, pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por atender prontamente o nosso convite. Obrigado, Carlos. Para mim também é uma alegria de poder compartilhar ideias desta convivência e também ter um alcance mais amplo daquilo que pensamos, sonhamos, almejamos e queremos construir pela frente. Essa será uma noite muito especial, até porque nós estamos com o ex-reitor, que tem uma história muito linda, né, à frente da Universidade Católica do nosso estado de Goiás, mas não sou eu que vou falar sobre isso. Eu gostaria de iniciar, então, conversando um pouco sobre a sua história, professor. Gostaria muito que o senhor nos dissesse quem é o Volmir Amado. Volmir Amado é um menino que nasceu no interior do Rio Grande do Sul há 60 anos, em 1962, no dia 26 de janeiro, numa cidade do interior, no norte do estado. E lá no interior foi que conviveu com uma família grande. Somos em 7 irmãos, e depois muitos tios, os avós também, numa mistura de etnias, de raças, de origens. A avó era de origem alemã, o avô materno era de origem italiana, o meu pai tinha os avô e avós paternos, ela de origem negra e ele de origem portuguesa. Então, isso é o Brasil e um pouco eu sou também, claro, este rosto de brasileiro que vem com esta mistura de origens diversas. Agora, desde a infância, sempre tive sobretudo porque morávamos numa região em que predominava a cultura italiana. Então, claro que desde a infância eu aprendi o dialeto vêneto, falava simultaneamente o italiano e o português. E lá eu me formei, fiquei até os 14 anos de idade. Aos 14 anos eu entrei para o seminário. E eu fiz um percurso no seminário de 9 anos, com a congregação dos frades franciscanos capuchinhos. Fiz o ensino médio num seminário em Veranópolis, em internato. Eram os tempos de internato ainda. Sim. E depois concluído o ensino médio, então os que ficavam no sul e não podiam escolher o local em que ficariam. Sim. Agora os que porventura viessem para o centro-oeste, isto lhes era facultativo. Eu era ainda de menor, mas logo levantei a mão no espírito de missão, assim, num sonho de ir para um lugar, de querer ir construir um lugar diferente, um lugar Sim. de mais desafio. E eu digo, eu quero ir para lá. E o padre reitor da época disse, tá bem, agora você vai para casa, vai com seus pais, papai ainda era vivo. Sim. Eu perdi o pai aos 16 anos. Mas como eu estava nesta idade, nesta fase, disse, você vai para casa e conversa com os pais e pergunta se deixam você ir para lá. E claro, fui autorizado e assim me preparei e vim fazer o curso de filosofia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grosso. Lá fiz este curso, depois vim para Goiânia. Sim. Aqui eu fiz parte do curso de teologia, mas aí eu interrompi esta caminhada de seminário, saí, arrumei uma profissão como professor em Campo Grande, retornei para lá, passei um tempo, depois, 36 anos atrás, vim e prestei concurso como professor substituto na Universidade Federal, como professor efetivo na antiga Universidade Católica. Sim. Fui aprovado em ambos os concursos em primeiro lugar, e aí comecei minha trajetória acadêmica. E aí eu mantive duas grandes travessias, duas constantes. Uma com um certo trabalho pastoral, eclesial, e outro com uma trajetória acadêmica também. Perfeito. Mas sempre muito ligado a comunidades.
Casei-me, sou casado há 33 anos, e com 2 filhos, o caçula com 26, a filha com 30 anos. Então, estou, portanto, há praticamente 40 anos aqui em Goiás, e aqui devo muito a este lugar, amo este povo, aqui construí a minha família, aqui certamente o meu corpo será um dia sepultado, portanto se mistura em minha vida a vida desta gente, deste povo a quem amo, e no qual não só família, mas toda a minha trajetória pessoal aqui foi construída. Ficou um pouco do sotaque, das origens, ficou um pouquinho do gosto do chimarrão, que ainda eu tomo diariamente, das poucas coisas, uma tacinha de vinho. Perfeito. Lá do sul, sim. Mas coisas assim que ficam como lembrança das origens de uma cultura. Mas, sobretudo, esta vida em Goiás foi o que tomou-me por inteiro, e eu tenho toda a história de minha vida praticamente construída aqui neste estado. Muito bom. Em relação à tua vida profissional, também tem uma história muito bonita diante uma das grandes universidades aqui de Goiânia e Goiás. Mas como tudo começou, essa história da tua vida profissional? A minha vida profissional, bom, depois dos concursos, claro que a gente como professor universitário tem que se qualificar também. Sim. Então, do curso de filosofia, eu fiz 2 especializações, depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, depois o pós-doutorado, publiquei 9 livros, tenho centenas de artigos científicos publicados, dezenas de artigos científicos, centenas de artigos em jornal, tive que dar conferências em todo o país, em outros lugares do mundo. Isso um pouco que é da caminhada, vamos dizer, acadêmica. Também, claro que trabalhei sobretudo na graduação, um bom tempo, tive a alegria de ver milhares de alunos formados, capacitados, no qual eu participei de sua formação, mas a minha marca principal na universidade foi em gestão, trabalho administrativo, em cargos diversos, e somando isso dá mais de 28 anos em gestão. E destes, quase 20 são como reitor da PUC Goiás, por 5 mandatos. Eu assumi a universidade em 2002 e concluí o 5º mandato em abril de 2021. Então veja que nos aproximamos aí de quase 20 anos de gestão. Quase 20 anos. Peguei a universidade, a antiga UCG, e por empenho, por qualificação, por indicadores de qualidade, por alcance internacional da instituição, a transformamos em PUC, em Pontifícia Universidade. Isto tem um impacto internacional muito grande. Veja, há no mundo 1.800 universidades católicas. Destas, apenas 27 são PUCs. 7 no Brasil, a 7ª foi a nossa, 13 anos atrás, e a última. Depois desta não teve mais. A penúltima havia sido a PUC do Paraná 20 anos antes. Sim. Então é muito raro que isto ocorra no mundo, na história. Então, talvez aqui em Goiás mesmo não tenham percebido todo o impacto que isso significava, mas eu recebi de reitores de todo o mundo, da Oceania, da Austrália, da África, da Ásia, dos vários continentes, os cumprimentos. Eles não sabiam nem bem onde ficava Goiás, sim, sabiam que ficava aqui na América, mas de cumprimentos por este título. E acho que Goiás merece. Brasília ainda não é uma PUC. Sim. Outras grandes capitais do país não existem PUCs. E nós tivemos isto. Isto, claro, que implicou um trabalho muito grande do ponto de vista da gestão, que alavancou a universidade, a colocou com esta projeção nacional e internacional. Hoje ela já tem estudantes de todos os estados do Brasil e de 17 países do mundo. Também tem seus mestrados, doutorados, tem centenas de projetos de pesquisa sendo desenvolvidos,
muito de extensão, de ação comunitária, editora, centro de convenções, emissora de televisão, hospital conveniado. Então, é uma universidade, de fato, com uma boa representatividade, com recorte que ela é filantrópica e comunitária. E por isso, claro, que incorpora também estudantes de ProUni, do vestibular social, gente pobre também estudando na universidade. Eu assinei bem mais de... se aproximando de 50 mil diplomas de graduação, que talvez eu tenha assinado nestes anos todos, dos que concluíram mesmo. Sim. Isto não é pouca coisa, porque para uma pessoa conseguir concluir um curso superior já não é fácil. Então, veja, 50 mil pessoas que no período de minha gestão foram se formando. Para mim é um orgulho, uma graça de Deus de ter acompanhado tanta gente que tenha podido alcançar a realização de suas vidas e se formar como liderança social, profissional. Então, participar da vida destas pessoas, direta ou indiretamente, sempre é um motivo de alegria, de conforto e de esperança. Professor, é claro que à frente, durante quase 20 anos, da PUC Goiás, naturalmente o senhor desenvolve vários vínculos, né, e também tem acesso, né, a muitas autoridades, tem acesso a muitos tipos de povos, tem acesso a muitos tipos de culturas, né, e também, claro, condições de atuar em diversas áreas, mesmo fazendo a gestão de uma universidade. A minha pergunta é: quando foi que começou a crescer, a desenvolver esse interesse, né, por política? Por política, eu vou até melhorar minha pergunta, né? Como reitor, o senhor sempre tem que estar relacionado com política, tô certo? Sim, com uma certa vida pública, né? Com muita exposição, com muita atuação. E relacionamento com o governo, com o estadual, municipal, acredito eu. Sim. Mas a pergunta seria, efetivamente, né, ser um agente público. Quando foi que surgiu esse interesse e por que surgiu esse interesse? Bom, eu vou lhe confessar que eu sempre tive uma alma assim carregada de espírito comunitário. Sim. Tanto que a minha vida toda foi com trabalho com comunidade, com povo, com projeto social. Eu nunca me fechei propriamente numa formação, numa atividade profissional que não tivesse vínculos, fosse com igreja, com associação, com pastoral, com alguma coisa que eu pudesse estar em contato com pessoas. Sim. Eu gosto disso, de construir relações, de poder construir conjuntamente. Agora, depois a própria atividade acadêmica também envolve sempre um conjunto de relações. Entretanto, e também mesmo na atividade acadêmica, de alguma maneira é um exercício político. Veja, eu fui presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. E neste período de minha gestão, construímos uma sede que fica na Asa Norte, em Brasília. Perfeito. Então, depois eu tive a participação na FIUC, na diretoria da FIUC, que tem sede em Paris, Federação Internacional de Universidades Católicas. Eu representei os reitores da América Latina na ODUCAL, na Organização de Dirigentes de Universidades Católicas da América Latina. Então, são experiências, macro-experiências, para além da universidade. E também, como reitor, claro que o contato direto com prefeituras do estado de Goiás, com o governo do estado, com o poder judiciário, com associações, com sindicatos. Esse é todo um contato que nos coloca com uma ultra exposição, mas, sobretudo, com uma construção de relações. Agora, na política partidária, isto foi sendo alimentado mais a partir de 2007, 2008. Eu estava me aproximando do final do mandato e, então, eu lembro que em 2009 ia encerrar o meu segundo mandato como reitor e realmente eu digo, bom, agora eu tenho que ver qual a etapa que eu vou fazer, que passo eu vou dar. Estava com 47, 48 anos, eu digo, ainda tem um combustível aqui para queimar pela frente. Dá para fazer uma caminhada ainda.
E fui até a prefeitura, porque tinha uma pauta longa para tratar. Sim. Era prefeito Íris Rezende. Sim. E era vice Paulo Garcia. E eu tratei daquela pauta com ambos, e chegando no final, demorou que 1h e pouco, o Íris, os dois já de saudosa memória, disse: reitor, está na hora de você filiar. Aí eu virei para os dois, surpreso com a pergunta, e disse: qual partido? O senhor tinha duas opções ali, né? Sim, eu tinha as duas opções. PMDB, estavam juntos, e o PT. E juntos. E ele disse, o Íris me disse: o partido destes dois que você quiser escolher. Sim. Eu digo: está bem. E o Paulo ficou calado. Sim. Muito bem. Terminou a reunião, encerramos, me despedi, e fui saindo do gabinete. Lá tem um elevador privativo, e fui por aquele elevador. De repente, o Paulo me pega pelo braço e diz: Walmir, vamos até aqui no meu gabinete, quero conversar um pouco, tem mais um café aqui. Aí foi, ele disse: olha, você tem uma identificação maior por sua trajetória acadêmica, pelo seu perfil com o Partido dos Trabalhadores. Então eu convido, insisto, para que você se filie a este partido. E assim se sucedeu. Os Osmar Magalhães, na época, também atuavam juntos. Me trouxe a ficha de filiação e, portanto, a minha filiação é desde 2009. Sim. Com os altos e baixos que o partido enfrentou nos anos seguintes, nunca me desfiliei, me mantive. Em alguns momentos há um preço alto sobre isto, com todo tipo de às vezes, de incompreensões que acontecem neste campo político partidário. Mas fui caminhando, porque o que aconteceu em 2009? Então a UCG se tornou PUC. E aí veio o primeiro mandato como PUC, depois o segundo mandato como PUC, terceiro como PUC, e afinal acabei somando 5 mandatos como reitor. Bom, chegando a esse tempo, eu pensei que, de fato, a árvore precisava ser podada, não cortada, podada. Sim. Podar para dar mais frutos. Uhum. E outros tipos de frutos mais abundantes e melhores. Maiores, pelo menos. E aí foi que eu digo: eu vou encerrar este ciclo de universidade e vou refletir o que fazer. Aposentadoria, porque chegou a hora também. Sim. Pelo menos a aposentadoria do INSS. Ou realmente alguma atividade diferenciada. De abril até novembro do ano passado, eu procurei ir discernindo e conversei com pessoas de diversos, inclusive, partidos, mesmo pertencendo ao Partido dos Trabalhadores. Então, veja bem, inclusive com Daniel Vilela, com Gustavo Mendanha, com o Íris ainda vivo, com Vilmar Rocha, com Marconi, com todos, exceto com Caiado, os demais, dos quais era possível uma afinidade de diálogo, conversei com todos. Mas realmente, quando chegou novembro do ano passado, teve a reunião do diretório, uma reunião ampliada, com todos os representantes de diretórios municipais, e onde, portanto, amadureceu a nossa compreensão, depois de também muito diálogos internos, claro que com, sobretudo, as nossas lideranças partidárias, e chegou o momento de apresentarmos este nome para o partido como uma opção. E uma opção para a chapa majoritária e para governador. Então me enchi de coragem, fui lá, fui muito bem recebido nesta reunião, sábado de manhã, dia de muita chuva, e fui aplaudido, acolhido, mas o PT gosta de discernimentos, não é assim, todo mundo é inteligente, gosta de opinar, de avaliar. Há uma diversidade muito grande dentro do partido que acolhe expressões diversas, setoriais diversas, moradia, educação, saúde, meio ambiente, mulher, LGBT, são setoriais diversos e gente com perfis diversos, portanto. E aí, claro que é preciso construir também o nome. Bom, de novembro
até recentemente, até o mês de março, eu fiquei como um nome apresentado ao partido. Mas então a executiva estadual, depois também de um diálogo com a executiva nacional, com Gleisi Hoffmann, com Guimarães, com, afinal, outras lideranças nacionais. A cúpula nacional, Haddad. Sim, com a direção nacional. Houve conversas. Sim. E também aqui no Estado. Então, realmente, a executiva do Estado achou por bem de me colocar como o pré-candidato do partido. Então, assim, é uma história longa, sim, mas mais longa ainda é o processo e a caminhada, que é complexa, porque em política nada é abrupto, sobretudo num partido que é orgânico, sim, e que não tem cacique. Sim. Então, as pessoas gostam de opinar e de deliberar, e de acolher ou não. Isso um pouco a decisão. A decisão não é abrupta, ela é uma decisão construída. Certo. Essa é uma visão do partido em Goiás, ou o senhor vê também que é um partido que não tem cacique a nível nacional? Claro que nós temos uma grande liderança, que é do presidente Lula. Ele está desde as origens do partido e é uma palavra que ela tem uma ênfase, uma contundência especial. Sim. Isso não significa que não haja divergências, viu? As pessoas têm opiniões diversas, seja de posturas, seja às vezes internamente de avaliações, de formas de governo serem exercidos pelo próprio partido. Então, claro que o caso de Lula é muito respeitado, mas é muito diferente de outros partidos que o cacique determina. Sim. Você pode observar, por exemplo, que o presidente Lula, quando ele fala, ele diz assim: eu estou me apresentando, mas vai depender da Gleisi. O que ele quer dizer com isso? Que o partido tem que aprovar na convenção o nome dele como pré-candidato, como candidato depois. Então, inclusive vi ele falando... Quem construiu o partido sabe muito bem das regras e do processo partidário. E o respeita. Embora pudesse ter ascendência, e tem ascendência moral sobre o partido, ele sempre foi um presidente assim não é a palavra emérito, mas um presidente que seja de honra. Sim. Agora, ele claro que se remete sempre à presidenta do partido, porque ela tem a audiência partidária e a autoridade, né? E a autoridade para isso. Inclusive vi ele falando algumas vezes que se o partido apresentasse o nome, né, com talvez mais chance que ele abriria a mão, né? Sim. É uma forma de democracia, né? Mas é claro que um respeito partidário. Respeito partidário e tudo mais, é louvável sim. Mas é difícil falarmos de uma candidatura do PT sem se relacionar, claro, ao Lula. O Lula realmente é uma marca emblemática dentro do partido, né? E onde eu quero chegar? Eu vejo que no Brasil hoje, é uma concepção que eu tenho, talvez até como cidadão civil, eleitor e tudo mais, que existe um extremismo. Eu vejo no teu perfil, conversando com o senhor aqui agora, um equilíbrio sensacional, fantástico, sabe? Uma energia muito boa. Mas, se tratando de política, existe esse extremismo entre PT, entre Lula e Bolsonaro. Vamos jogar dessa forma, né? Não vou falar PT porque existe uma grande ala realmente de pessoas que não trabalham e estou de frente um agora nesse momento. Então eu queria ouvir do senhor um pouco sobre isso. Como o senhor avalia essa situação, esse extremismo? Isso é benéfico realmente para a política? Hoje há necessidade, talvez para um projeto, para retirar Bolsonaro do governo, de fato, existir esse extremismo, porque sem isso talvez não há mudança? Qual é a tua avaliação, professor? Olha, eu tenho uma avaliação sobre o tema da polarização, que ela antes fosse só de questão de dois nomes ou dois partidos. Mas eu queria só, antes de o senhor concluir, Sim. dizer que, na minha opinião, além da polarização, eu acredito ainda no extremismo. Acredito que, de fato, existe de fato uma polarização e dentro dessa polarização Sim. já passou aquele partido político que já não é mais o militante, eu acho. É pior do que uma torcida de futebol. Né? Muitas vezes brigam e matam por causa realmente de política. Eu queria, então, entender um pouco a sua visão sobre isso. O tempo dos extremismos tem uma obra interessante de Hobsbawm, que você bem conhece,
que o título da obra é O século XX, a Era dos Extremos. E realmente nós vivemos um tempo dos extremos do século XX, mas o século XXI, que se achava superando o século XX, não, aprofundou, cresceu, acirrou ainda mais este tempo dos extremos. Um tempo que depois entrou na pós-modernidade, um tempo líquido, de pós-verdade, de queda, de ruptura dos paradigmas, de dilaceração do ethos social, de dilaceração das relações. E isto, infelizmente, perpassa as famílias, porque esse conflito, se você vai lá... Até então eu não vi um grupo de família que não tenha tido pelo menos uma boa briga sobre alguma coisa, ou sobre política, ou sobre qualquer outro tema. É verdade. Religião, principalmente. Religião e... futebol. Dá de tudo. E, de repente, você vê os irmãos, o sogro, o genro, e aí vai. Então, isto que está no núcleo mais primário, mais primeiro, que é a estrutura familiar, isto se acerrou bastante. Se você vê, por exemplo, as relações conjugais também, o alto grau de separações, o índice altíssimo, isso se dá pela incapacidade de diálogo, de harmonizar as relações, de construir relações fraternas e de paz, de harmonizar as diferenças, de procurar burilar as categorias, as formas de linguagem, os jeitos de abordagem, de estabelecer contatos de respeito, de desenvolver uma ética da palavra que ela procure dizer, afinal, as nossas diferenças são menores, eu e você somos gente, e somos cidadãos, habitamos esse planeta Terra, os seus destinos, para além de sua religião, sua convicção ideológica ou partidária, mas você é gente, eu também, e nós temos que construir juntos, e moramos no mesmo país, no mesmo território, no mesmo planeta. Então, estas coisas, elas estão capilarizadas. Então, é um tempo de guerras, como a da Ucrânia, das polarizações mundiais, e também, é claro, no país. Agora, eu percebo, de um modo mais circunscrito, no ponto de vista político, se acentuou muito a partir de 2015. Sim. A gente vê claramente que os últimos 7 anos houve um crescimento desta animosidade, e com agressão, com violência, com incentivo às armas, com ostensividade, com ataques recíprocos. Isso nós temos que superar. Isto... com qualquer que seja das tendências, pode ser de direita, de esquerda, então nós somos chamados a pacificar este país e a pacificar este Estado. Sem paz não há nenhuma plataforma política ou partidária, plano de governo ou qualquer viabilidade de convivência religiosa, espiritual, familiar que seja possível. Ou todos nos tornamos protagonistas da paz e fazemos um esforço para uma paz assentada na justiça, na fraternidade, na compaixão, no perdão, no encontro, na tolerância, no respeito, ou não é possível, não é possível esse grau de violência, de intolerância contra os índios, contra a LGBT, contra... Escuta, vai matar as pessoas? Você vai permitir isto? Porque eu não concordo com uma condição sexual, com uma etnia, porque é negro, porque é índio, porque está torcendo por um time de futebol, porque professa um credo religioso de matriz africana, porque é pobre, porque é um migrante. Este grau de intolerância que nós caminhamos e que é constantemente alimentado e num ritmo frenético de vida, isso nós temos que superar, só isso é possível. Isto, a política não só não é imune, como ela incorpora este clima. Então, eu sou daqueles que ainda apostam na paz. E num partido de esquerda, quaisquer que sejam as polarizações, insistirei para isto,
para uma política de alto nível, para um diálogo qualificado, para propostas concretas e para, quando críticas que sejam objetivas. Nós não concordamos com isto, com aquilo, não está bem a fome, não está bem a destruição ambiental, nós não estamos satisfeitos com muita coisa, mas veja, isto não é o achincalhe de pessoas, não é a destruição de projetos, não é a dilaceração de relações para a conquista de poder pelo poder. Eu penso que é isto que as pessoas têm que sentir também. Agora, em muitas ocasiões, também em processos eleitorais, esta animosidade gera voto, porque a gente que gosta disto, de programas de brigas conjugais, isso dá uma maior audiência, um maior ibope. Quando você vai olhar programas televisivos, quando brigam, aí é que a audiência aumenta. A audiência aumenta. Então, isso nós temos que superar esse tipo de visão, porque isto patrocina o mal. Isto tem consequências para nós próprios, para nossos filhos, para nossas famílias. E é interessante, porque a gente que vai lá e ora, que reza, que diz que professa o bem, e que é honesto, mas direto ou indiretamente também financia este tipo de coisas. E pelo voto também, porque Sim. Pelo voto faz a escolha para a pessoa que usa arma na cintura, ou que agride mais, este parece como valente. Então a coragem se torna sinônimo de ostentação, autoritarismo, coronelismo. Não, a coragem é do diálogo, a coragem de construir conjuntamente, a coragem de estabelecer um projeto e sustentá-lo na alegria ou na tristeza, no sol e na chuva, na dor e no sofrimento, na doença e nas dificuldades, você conduzir-se nisso e construir as coisas. Isto me parece o grande ato da coragem, da valentia. A valentia com galhardia, com respeito, com dignidade, com constância, com resiliência, de algo que possa, pelos frutos também, pelos resultados, se dizer, o cara é do bem, o cara é capaz de ir para frente, de edificar, de construir. Este é um valente, este é um herói, este é o corajoso, este é um homem com H maiúsculo, este é o verdadeiro. Agora, se nós fizermos o atalho pelo caminho da violência, do tiro, do grito do mais forte, da promoção do conflito, realmente isto não é bom. Então, eu não tenho dúvida que nós temos que inaugurar, no período também pós-eleitoral, um outro tempo de pacificar o país para implementar um projeto que foque realmente nos problemas mais contundentes, que são o problema da fome, do desemprego, do crescimento da inflação, da carestia, do aumento de preços, das instabilidades que se vivem no campo e na cidade, da educação dos jovens, da preparação das novas gerações. É tanta coisa por fazer, é tanto trabalho por fazer e por reconstruir, proteger, cuidar da vida, que nós não podemos ficar nisso de conflitos e de assintosidades na base da violência. Sim. Professor, o senhor falou várias vezes sobre autoritarismo e essas coisas. É a primeira eleição que o senhor participa como candidato, estou certo? Sim. E a primeira eleição que o senhor participa, vamos desenhar aqui rapidamente o cenário. Vamos lá, agora vamos entrar num assunto bom. Sim. A primeira eleição que o senhor participa no Partido dos Trabalhadores, a candidato ao governo do Estado, e tem como adversário Ronaldo Caiado, o atual governador do Estado. Eu vou colocar nomes aqui que já se colocaram, já estão definidos. Pode ser que esse cenário muda, tá bem? Sim. Mas o prefeito de Aparecida de Goiânia, né, o Mendanha, Gustavo Mendanha. Nós temos também já agora posicionado como pré-candidato o Major Vitor Hugo, candidato por parte do governo Bolsonaro. Inclusive, teve aqui no nosso primeiro programa. Quero fazer um agradecimento em especial aí também por ter nos atendido tão bem e mostrado esse equilíbrio que também o senhor tem, por mais que esteja posicionado, né, do lado do presidente Bolsonaro e tudo mais. Mas eu vejo assim que é uma eleição realmente talvez atípica devido ao momento que nós estamos passando de pandemia, guerra,
E aqui, especificamente em Goiás, né, é uma competição direta com o governador Ronaldo Caiado, uma pessoa totalmente vista como autoritária. Não sou eu quem estou dizendo, né, mas é vista como autoritária dentro da política, perseguidor, né, coronel e tudo mais. O senhor está preparado para esse embate? Não vou falar nem eleição, mas para esse embate, professor? Para embate, sim. Um homem que faz o caminho que fiz e que chega à idade que cheguei, sempre com uma atuação pública, social, está preparado para o embate porque passou a vida toda por embates. E não foram pequenos, complexos, difíceis, embates não só de relações, embate da dificuldade de recursos, de ter que olhar o caixa, de pagar as contas, de acompanhar milhares de pessoas com seus respectivos empregos, de garantir infraestrutura, de estabelecer projetos de qualidade, de elaborar planejamentos. Foram tantos os embates e de uma caminhada que exigiu fazê-la conjuntamente, coletivamente. É claro que isso não é tudo harmonioso, que há controvérsias, que há oposições, que há ataques. Isso tudo eu enfrentei na vida. Nada me é indiferente ou alheio. Agora, veja bem, eu acho que a população tem perfis para serem escolhidos, além de projetos. Se ela quer escolher um cara autoritário, ela tem a opção. Se ela quer escolher um cara educado, ela tem a opção. Então, eu não tenho que ser autoritário ou agressivo por causa do voto. Não, para o eleitor já tem possivelmente outro candidato. Sim. Agora, não espere de mim que vai entrar. Eu, claro que enfrentarei os problemas e com altivez. E também enfrentarei qualquer debate, mas no plano do debate. Outra coisa é a ofensa moral. Outra coisa é as jogadas baixas. Outra coisa é cavar a alma da pessoa, a sua intimidade, a sua privacidade, e daí extrair algo em vista de conquistar o poder pelo poder. Então, a população que escolha, se ela quiser escolher o violento e pagar as consequências desta escolha, terá. Se quiser escolher um cara educado, também me parece que são escolhas. A gente tem uma identidade, uma convicção, e deve apresentá-la. Olha, eu sou deste jeito. Se você acha que é melhor assim, o eleitor é soberano. Cada pessoa e cada consciência, na democracia, às vezes a gente pode discordar que ele escolha outro, sim, mas ele quis escolher outro. A identificação, né? Se identificou com outra pessoa, sim, né? Se identificou com outra. Esse não faz meu perfil, ele briga menos, sim, ele é menos valentão, estas coisas. Não é por isto que eu deixarei a minha postura básica. Veja bem, por exemplo, sim, o presidente que aí está, 60% das mulheres não concordam com esse tipo de postura, por exemplo. Veja, então, já aí é uma outra forma de discernimento. Então, possivelmente, o meu perfil, neste aspecto, possa agradar. Sim. Possam estar esperando uma outra postura que tenha liturgia de cargo, que meça as palavras, que tenha cuidado para ver se faz estragos ou não. Não só para si, de dar o tiro no pé e de se estragar seu projeto de governo, mas também pelo país, pelas relações internacionais, pela harmonia entre as diferenças, porque quem está numa liderança também tem que, na medida do possível, consensuar, harmonizar, sim, os poderes, as instituições. Então, é uma tarefa difícil esta. E aí que está o teste do bom líder. O bom líder é o que congrega, é o que unifica, é o que junta as diferenças e as potencializa dentro de uma visão conjunta e cria sinergia de pessoas também. E o mais importante, que não é temido, é respeitado, né? É respeitado. Eu penso que, seja para um pai, seja para um governante, para uma liderança, a melhor coisa é a sua autoridade moral. Sua autoridade moral. Você vê bem um pai, um professor, um pastor, um padre, quando ele tem autoridade moral, a postura dele orienta, alerta, admoesta. Depois vem alguma palavra, sim, também que ele tenha que dizê-la. Mas o exemplo, o estilo,
ele se impõe, ele gera audiência, ele é escutado. E isso significa respeito. Sim. Agora, se ele tem que dizer, fica quieto, isto mostra que a pessoa está sem autoridade dentro do ambiente. Né? É verdade. Quando fala, por exemplo, que eu não preciso do seu voto. Professor, me colocando no seu lugar, talvez eu, Carlos, como candidato do PT, e também, claro, analisando da mesma forma a tua trajetória de vida e tudo mais, talvez até como estrategista de sua campanha, o que eu estaria imaginando nesse momento? Primeiro, eu não tenho realmente um passado na política que me condene, né? Eu nunca fui, por exemplo, um governador, né? Nem ocupei nenhum cargo político, né? E que fui eleito para isso. Segundo, eu tenho uma história a zelar, perfeito? Terceiro, eu tenho adversários realmente à altura. E quarto, eu estou entrando num processo carregando uma rejeição que muitas vezes não me pertence. Não podemos tapar o sol com a peneira devido a tantos problemas enfrentados, não só pelo PT, o teu partido, mas muitos outros partidos e muitos outros políticos enfrentaram, né? Então o senhor já analisou todo esse cenário, viu que existe de fato, eu acredito que deve existir dentro do PT muitas pesquisas e existe de fato uma comprovação de um índice de rejeição, né? É por parte do eleitorado, tem um eleitorado que realmente se identifica, mas uma rejeição que não é sua. É uma rejeição que é do partido, né? O senhor explanou muito bem aqui a tua história. Inclusive, entrou, né, teve uma participação efetiva do Paulo Garcia na sua entrada pelo PT, uma pessoa que eu sempre admirei, ele, sua esposa, sua mãe, tive o prazer de conviver com todos eles. Agora, eu queria então entender como é que está a sua preparação também para enfrentar uma rejeição que hoje não lhe pertence. Olha, abraçar um caminho assim sempre supõe uma entrega para a vida e para a morte. Sim. E ninguém faz uma aposta de vida num campo destes, a menos que seja por um interesse financeiro de querer ganhar em cima de cargos que não têm alta remuneração em proporção à sua magnitude e à sua responsabilidade. E que você pode ganhar isso na profissão liberal, em outros lugares. Sim. E com a formação que também desenvolvi, afinal, realmente a forma de abraçar um cargo desses tem que ser de muita generosidade. Agora, cada um tem sua inspiração. Veja, eu tenho valores cristãos. Sim. E eu, pelo menos, tento sê-lo, um discipulado que não é de agora, desde a minha infância e de décadas de caminhada. Pelo menos tento crescer nesse discipulado. E, portanto, já sabe qual é o meu mestre. E ele enfrentou controvérsias. Sim. E pagou um preço e não foi compreendido. E teve que demarcar a sua posição diferente de outros grupos e de outras posturas. Lá não estava o publicano, os zelotas que eram violentos, os herodianos, sim, os saduceus, os fariseus, os essênios. Eram grupos políticos diversos que se estruturavam, cada um com o seu interesse. E lá estava ele. E ele pagou um preço. E o preço não foi fácil. Não. Porque foi pena de morte. Exatamente. Então, para quem carrega uma espiritualidade dessas, meu amigo, carrega para sua vida pessoal, carrega para a família, carrega na profissão, carrega na política. E sabe o preço que eventualmente pode pagar. Mas é preciso que também se entregue à própria vida e que se encontrem razões para viver ou para morrer, porque é disso, desta construção de sentido, de entrega, que também vale a pena você apostar a sua caminhada, a sua jornada, dela não ser em vão, dela não ser por nada. Eu não vim a passeio neste mundo, eu vim porque me parece, se não estiver equivocado, não estiver me auto-enganando, que eu vim com uma missão. Sim. Então, esta missão de cada um, ela tem que ser encontrada. Veja, ela tem uma dimensão espiritual, mas também pode ser psicológica, humana, cultural. Você quer fazer alguma coisa, não vem a passeio. Você quer se realizar, construir, fazer, colaborar,
conquistar alguma coisa. E veja, eu sinto assim também, que pelo bem comum vale a pena gastar o restante dos meus anos sabendo que isso pode ter um preço. E isso pode ter um preço da incompreensão também. Pode ter carregar o peso de outros. Imagina quando fazem o ataque, por exemplo, todo o antipetismo que foi desenvolvido aqui no país. Claro que isso foi intencional, houve uma estratégia para isso. Mas veja, só em Goiás nós temos 63 mil filiados. É justo você dizer que 63 mil filiados não são honestos, corretos, trabalhadores? E assim também em outros partidos. Sim, perfeitamente. Não é? Então você mas há generalizações. Assim como há generalizações para igrejas, para evangélicos, para católicos, para o achincalhe que universaliza isto e que não tem muita gente boa aqui, acolá, no tal grupo. A maioria, aliás, que é gente do bem. Infelizmente, em todo lugar. Porque o capeta é esperto, porque o joio está aí, parecido do trigo. Sim. Porque à noite toma o dia também. Em todo lugar tem as sombras. E dentro de nós mesmos tem uma sombra a qual até a psicanálise diz isso. É preciso estar vigilante para com ela, porque ela pode tomar o brilho da alma a todo instante. E você tem que estar iluminando permanentemente. Senão você não ilumina ninguém, se não se ilumina interiormente. Então veja, é um pouco assim que eu vejo. Eu tenho clareza, eu tenho consciência disso. Agora, veja bem, uma coisa é a clareza do embate e o preço que você paga por isso. Outra é a experiência trazida. Eu sou uma pessoa que traz a experiência de gestão. Eu vejo aí que muito político, destes nomes inclusive que você fala, os que já assumiram cargos, quando eles o assumiram pela primeira vez, eles vieram sem experiência. Nenhuma. Sem experiência de gestão. Sim. Então a minha vida foi gestão. Eu sei o que é fazer isso, o que é o peso de um orçamento, o que é responsabilidade fiscal, o que é um planejamento. Isso eu trago comigo. E trago porque também me foi ensinado e exercido com equipes complexas, grandes. Então eu penso que isso também dá um diferencial e que me ajudará no presente e no futuro. A todos esses desafios, né? Sim. Perfeito. Vamos entrar então no aspecto, até partindo já para a etapa final do nosso programa, mas no aspecto especificamente político e eletivo, né? Eu acompanhei algumas pesquisas que saíram, me corrija até se eu estiver errado, mas houve já no início do ano uma pesquisa SERPES, né, onde já citou inclusive o teu nome como pré-candidato ao governo do estado, e o senhor apareceu nessa pesquisa com 0,9% das intenções de voto. Num segundo momento, um mês depois, né, nos vem uma pesquisa da TV Record, onde o senhor aparece já com 9%. Né? Existe uma pesquisa interna dentro do partido, né, com números mais coerentes, ou como explicar uma discrepância em relação a essas pesquisas, uma com 0,9% e a outra com 9%. Qual pesquisa nós devemos acreditar? Eu quero acreditar na 9%. Quero acreditar, né? Mas em um mês, 30 dias, né? O que houve nesse período? Eu queria ouvir o senhor. Existe alguma pesquisa já? A PT já tem pesquisas avaliando então a intenção de voto e as rejeições? O PT tem mais uma avaliação qualitativa. Sim. Mas realmente o custo das pesquisas é muito alto e nós, assim, temos pouco recurso nesse instante. Então, de fato, não estamos promovendo pesquisas. Sim. Agora, veja bem, em ambas as pesquisas eu sequer era pré-candidato. Uhum. Eu fui colocado. Fui colocado pelas empresas que fizeram a pesquisa como nome. E realmente, no entanto, num mês, as coisas foram se espalhando também. Sim. Porque, veja, apresentei em novembro, entrou dezembro, com o mês vazio, foi aí algumas entrevistas acontecidas e logo, pela primeira vez, o nome de Volmir Amado apareceu. Um mês depois, não, porque hoje em dia tem rede social, o pessoal espalha, eu tenho alguma capilaridade também no estado, pelo menos em alguns campos, pastoral, de igrejas, de
educação. Então, isso, claro que foi difundido. Depois disso, não teve nada mais. E depois disso, eu participei de dezenas de lives, de visitas pelo interior. Veja, agora nós estamos, vamos fazer 27 encontros. Agora, neste final de semana, será em 4 micro-regiões. Vou até Aragarças, e semana passada estive até Catalão, e com 4 municípios também. Iremos percorrer todo o mês de abril e maio, em encontros nos finais de semana, lives, reuniões, entrevistas, palestras, encontros, reuniões. Então o nome começa a ser colocado. E aos poucos eles começam, na cabeça do eleitor, a ver que aquilo que ele havia se acostumado com aquele nome, que era conhecido lá no campo da educação, sim, ou da comunidade, diz, mas será que é mesmo ele para a política? Ou não? Então as pessoas precisam de um tempo de elaboração também para isso. Então não me surpreendo com as pesquisas, elas sempre o que os especialistas dizem que é uma pesquisa eleitoral, diferente de uma pesquisa de outra ordem acadêmica, científica. Sim. Ela é uma fotografia do momento. Ela pode ir para mais ou para menos. Sim. É como você tirar a foto de manhã com a barba raspada e tirar à noite, você já vê que o seu rosto está diferente. E assim é esta pesquisa eleitoral. Sim. Mas claro que ela precisa ser com acompanhamento e ela dá bons sinais. Ela não é o critério único, mas é importante que se observe. São sinais, né? São sinais a serem considerados, e eles são muito valorizados por todos os partidos, também Sim. por mim, também por nós. Exatamente. Agora, eu vejo que isso tende a crescer, realmente. Por quê? Porque eu analiso isso? Por uma conjuntura e por uma configuração de cenário político. Quais os fatores que, a meu ver, são importantes de serem considerados? Primeiro, o fator Lula. Sim. Ele está com uma preferência acima de 40% no Brasil, mas está com mais de 40% em Goiás. É um índice muito alto. Em Goiás, que diziam que era conservador. Que é um estado de direita. Sim, pois é. Historicamente, né? Mas naturalmente veja, é uma pesquisa que está provando ao contrário esse ano. Pois é. Depois, nós temos a questão do partido. Mas é o partido mais bem avaliado também aqui. Sim. Porque ele está com 28%, quando o MDB, PSDB, que são partidos históricos, importantes, com muita gente filiada, que tem a sua representatividade, que estão com 1, 2% de admiração pública. Sim. Então veja que não é um partido que passa para o bem e para o mal. Pelo contrário, eu vejo... Não passa em branco. Não, pelo contrário, eu vejo que o PT, dentro de Goiás, inclusive, né, é um partido de grandes nomes, é um partido que sempre teve grandes Sim. quadros políticos, né, tanto na gestão do Estado, do município principalmente, né. Paulo Garcia, por exemplo. Gente preparada. Gente muito bem Depois preparada. Agora vem reitor da UFG também, que se Edvar, incorpora, né? E tantas outras lideranças que foram chegando. Exatamente. E que dão a grandeza do partido. Agora tem outros componentes também. Citei o fator Lula, que vamos colocar o palanque para Lula aqui Sim. no Estado. A outra configuração, veja bem, a direita está aí com 3 candidatos. Exatamente. E que vão... dividir os votos. Dividir os votos. Vão convergir para Bolsonaro. Sim. Os 3? Os 3, mas vão dividir... Internamente. Então aí é um outro componente assim, significativo. Outro é da organicidade do partido. Um partido orgânico. Não é um partido de cabo eleitoral. É um partido de militantes. Militantes. É um partido bem familiar. E se estes 63 mil filiados, cada um deles, arrumasse 50 votos de sua família, não na rua, de sua família, só aí você tem uma eleição mais ou menos resolvida. Já. Eu estou dizendo assim por simulações, Sim, claro. com muita simplicidade, mas sem desconsiderar esses fatores todos. E, além disso, a nossa própria história. Espero que a minha biografia também contribua para tudo isso. Contribua e se some a esses diversos fatores. Sim. E que aponte, portanto, para um único candidato de esquerda, Sim. portanto, que converjam os esforços.
Além disso, nós temos, dentro do espectro eleitoral, o fenômeno, a iniciativa das federações. Uma composição sendo formada. Sim, nacionalmente, que terá impacto local. Sim. Nós temos a possibilidade de aliança. Ontem eu conversei também com Zé Eliton. E a possibilidade de uma frente ampla, democrática e progressista aqui no Estado. Então, veja, são todas variáveis que vão se redesenhando, para que contribuir. são importantes também e que nós temos que prestar atenção a todos esses fatores, porque não estamos parados, estamos em movimento, todos nós, também eu, todos nós. Então, isso tudo é bom e importante considerar. Os outros demais também estão considerando seguramente estas variáveis. Eu digo isso para dizermos que realmente esses indicadores no futuro poderão surpreender. Houve uma conjuntura, até entrando nesse assunto que o senhor agora iniciou, né? Eu queria saber um pouco mais sobre essa composição que está sendo criada, essa frente de esquerda, né? Com o objetivo, claro, né, de ganhar essas eleições, principalmente esse, e também, claro, fazer o palanque para Lula aqui no Estado e vencer também as eleições presidenciais, né? Mas então, existe já uma aproximação? Não, existe já uma composição entre Lula e Alckmin, né? Então, PT e PSB. Aqui no Estado, me parece que está havendo uma movimentação similar, né? Houve um encontro do senhor com o Zé Eliton. Isso, de fato, vai se confirmar? Depende do quê? O que está sendo discutido, se é que o senhor pode dizer, em termos de formação dessa chapa? Porque nós temos aí 2 cargos majoritários, né? Então, o que está sendo discutido em relação a isso aí? Existe uma aproximação, mas uma pergunta que eu quero fazer para te deixar à vontade. Mas existe também uma aproximação do Marconi nesse projeto que está sendo construído ou só do Zé Eliton? Olha, nós temos um fato bastante recente que ainda temos que assimilar e discernir melhor, ir conversando. Afinal, esta ocorrência se deu agora, há 3, 4 dias, então tudo é muito recente. E nesta ocorrência da filiação de Zé Eliton para o PSB, tão recente, nós o recebemos, claro, com muita alegria, de um modo efusivo e muito fraterno. Depois eu o conheço há muitos anos, em projetos de governo, em projetos da universidade, em eventos, em iniciativas conjuntas, numa certa convivência institucional que também gera a reciprocidade de confiança, de saber que a interlocução inspira credibilidade, confiança. Isso me parece que é um passo importante para quando você tenha também no campo político que estabelecer uma relação político-partidária com as pessoas. E assim foi com ele, eu achei muito bom de podermos conversar. Ele conversou com outras lideranças partidárias e, de fato, achei muito bom. Foi um encontro fraterno, foi muito amistoso, foi muito bom. O segundo ponto importante deste momento, desta conversa, foi que ele historiou a sua caminhada e o modo como ele via a conjuntura. O terceiro aspecto foi, em momento algum, nós tratamos de chapa. Veja, é diferente chapa e com ela aliança de frente ampla. Uma frente ampla pode abranger candidatos diversos, partidos diversos, mas com uma intencionalidade convergente. Uma frente ampla, por exemplo, para mudar o governo de Goiás e para assegurar governabilidade. Não necessariamente deverá ser só alternativa da aliança. Também poderá sê-lo, mas se você conseguir uma frente ampla, ela é um pacto político mais amplo também, de ampla composição, e que pode ou não implicar em cargos para eleição. Ele pode implicar, por exemplo, em governo no futuro. Você dizer, bom, agora não cabe todo mundo, mas lá na frente nós vamos trabalhar conjuntamente, inclusive, eventualmente, com cargos, ou pelo menos com projetos
Então, o que predominou conosco foi frente ampla. O Lula já está caminhando na linha das alianças do ponto de vista nacional. Isso, claro, que pode reverberar também aqui no Estado. Agora, é muito precoce para 3 ou 4 dias de nós já falarmos sobre figura A, figura B, um cargo, outro, porque imagine, se o meu nome, dentro do próprio partido, gastou meses de discussão e ainda com avaliações, com matizes, com ênfases, com acolhidas intensidades diferentes, é claro que de um outro partido isso precisa ser construído, porque uma vez construído ele é abraçado e defendido. Então, porque é assim, com o PT é assim, Certo. tem que construir, tem que ter calma, tem que gastar muita conversa. E construir um projeto a longo prazo. A longo prazo. Sim. É claro que o tempo não é infinito aí. Sim, né? Porque as o longo é curto, né? O longo é curto. Mas foi uma primeira conversa que seguramente será sucedida por outras, e pelo menos em 3 níveis. Na direção nacional, na direção estadual, na executiva estadual e nas bases. Sim. Nas bases. Então, uma vez assimilado pelo conjunto, claro que isso será muito bom. Perfeito. Professor, eu já ia pedir, então, já para o senhor destacar os principais bandeiras, causas e projetos que o senhor defende, para o eleitor te conhecer, inclusive, melhor. Quais... eu imagino que tem muitas pessoas aqui no estado de Goiás que ainda não lhe conhecem, né? Não conhecem realmente aqui o que o senhor pensa a respeito realmente, caso vire governador do estado, né? Mas essa é uma primeira pergunta, mas já queria atrelar outra, né? O senhor poderia me fazer rapidamente uma avaliação, no teu ponto de vista, do governo Caiado? E, com certeza, já emendar aqui os teus projetos, o que o senhor conseguiria, ou a proposta, o que o senhor faria de melhor, né? Que o Caiado está fazendo, ou diferente do que o Caiado está fazendo, caso seja eleito ao governador do estado, agora em 2022 já. Então, se me permite, eu inverto um pouco. Primeiro eu faço a avaliação do governo Caiado e depois a proposta que tenho e temos. Sim, por favor. Do governo Caiado, veja que ele fala que não se encontra aqui algo que seja ruim, que tem gente que esteja cavocando coisas estragadas no Estado, Sim, mas que o Estado está bem. Eu distinguiria Estado e sociedade e diria o seguinte, na sociedade temos um Goiás que vai muito bem para os ricos, para alguns. Na pandemia, estes triplicaram a sua riqueza, enquanto nós temos 1.700.000 goianos que entraram na linha da pobreza. Tem gente passando fome nesse estado, enquanto os ricos estão enchendo carretas de comida, de carne, de soja, de milho, e estão colocando nos navios e alimentando toda a Europa e toda a Ásia. O Brasil, e nele o Centro-Oeste, alimenta quase 1 bilhão de terráqueos. Somos 7 bilhões no planeta, a cada 7, um é alimentado pelo nosso país, e nós temos 20 milhões passando fome. Alguma coisa está errada nisto. Isto me choca, me deixa indignado. A meu ver, ninguém devia passar fome. Ninguém devia sentir sede. Ninguém devia sofrer com grau de sofrimento de ver filhos, de ver crianças, de ver idosos que não têm uma refeição. Você imagine chegar na hora do almoço e não ter comida no estado que tem pujança. O problema não é a falta de alimento. O problema é a justiça social. E um governo, isso não é tarefa de primeira-dama, isso não é tarefa de OVG, isso deve estar no coração do governo. Ou um governo cuida do seu povo, ou não cuida, ou cuida só dos grandes. Daqui eu não estou dizendo que não se deva, para a agricultura de alta escala, de cuidá-la devidamente. Os governos do PT, foi nestes governos que os grandes, ou a agricultura em alta escala, ela teve financiamentos, teve crédito e lançou bases para a alta produção. Mas é claro que também a agricultura familiar, a agricultura com sustentabilidade, a agricultura dos pequenos, a agricultura para os quilombolas, para as populações tradicionais,
para as famílias mais pobres. Isso, claro que também deve ser equilibrado. Também precisam de fomento, também precisam de tecnologia, também precisam de insumos, também precisam de infraestrutura que os apoie. Então, veja, assim está a sociedade também em Goiás. Uma sociedade que caminha, é um estado que caminha, o PIB crescendo, com prosperidade, mas uma prosperidade para poucos. Isso me deixa indignado mesmo. Você vê municípios ricos no estado que a renda per capita, por exemplo, é 35 mil no ano por habitante. Mas isto não é uma leitura correta. Porque, veja, se nós temos 5 pães, aí você diz assim, na média, 2,5 meu e 2,5 para você. Mas na prática eu estou com 5 e você está sem nenhum pão. Isso não é justo. Isso não é justo. É para isso que existe Estado. É para a sociedade não virar esse inferno de desigualdade social em que eu fique com 5 pães e você passe fome. O Estado tem que equilibrar, harmonizar isto. Então, esta é a situação da sociedade. E do Estado, enquanto organização política, eu também vejo que não está bem. Porque é um Estado que está aí com dívidas, é um Estado que não se deteve mesmo no reequilíbrio social, com problemas de atender pouco a população, não teve obra, mesmo no plano de obra e de infraestrutura é mínimo. Você pode andar, eu estou andando em todo o interior, boa parte das estradas que estão comprometidas, estão com asfaltos, com estradas que mesmo os grandes reclamam desta infraestrutura. Houve o elogio, só faltava que não fosse isso, que o médico fosse desfavorável às vacinas, pelo menos nisto. Mas você tem um grande surto de dengue, como é que toda a área de saúde não preveniu para isso? E gente morrendo de dengue, outra vez, e com surto muito maior do que em anos anteriores. Então, este modo proativo também do governo trabalhar aqui no Estado. Veja, nós tivemos grandes enchentes e incêndios, e que isto é sem proatividade de governo. E veja, incêndios que atingem pequenos e grandes. Você pode ver, nós temos aqui 37 usinas de álcool, de produção de açúcar, e temos extensos canaviais. O incêndio é um perigo gigantesco, porque você pode perder toda uma safra com incêndios. E aqui o nosso querido Cerrado é tomado por incêndios na época da seca e é tomado por enchentes na época das chuvas. É claro que aí tem degradação ambiental. Então, nós temos um descuido nisto. Desde que eu cheguei em nosso querido Goiás, eu vejo todo ano um cerrado devastado. Todo ano. E cada vez mais crescente. Você pode ver o mapeamento da destruição ambiental. A Universidade Federal acompanha diuturnamente esta pesquisa sobre a forma como o Estado vai sendo destruído. E você vê que cada vez se encolhe mais o cerrado. Você olha um pouco a questão da água e vê que nos últimos 30 anos nós perdemos 70% da água subterrânea. Então a pessoa está aí no bairro, lá no interior, fura uma cisterna, não acha mais água. Tem que fazer o buraco mais fundo para conseguir isto. A fonte que tinha lá foi pisoteada. Então, veja, esta é a minha avaliação. Eventualmente há um ou outro ponto positivo do governo, eu não quero ser sectário na análise, mas eu digo que os aspectos negativos são tantos e se sobressaem tanto do ponto de vista da realidade social que você não vê mudanças nem conjunturais nem estruturais, exceto as propagandas oficiais. Então, o bonito Estado, o Estado seguro que é proclamado, não é verdade. Se espalhou tanta arma e onde está a segurança? Se proclamou tanto que se ia garantir um estado de equilíbrio social e você tem insegurança, a insegurança física e a insegurança alimentar, por exemplo. Então, um estado inseguro, com incerteza de seu futuro, e um país também nesta mesma condição.
Bom, dito isto, é claro que não basta fazer a crítica. Você tem que olhar prospectivamente. Sim. Então eu vejo um plano de governo para fazer frente a isso, mais estável, com uma visão programática de médio e longo prazo, e também aspectos emergenciais que devam ser assumidos no primeiro dia do governo. Eu destaco, claro, que aspectos mais programáticos de médio e longo prazo, claro que energias renováveis, investimento em educação básica, educação superior, valorização da UEG, reestruturação da saúde, uma potencialização do emprego, uma atenção especial à juventude, um outro incentivo ao esporte, ao turismo, enfim, são tantas as frentes que nós poderíamos considerá-las e que elas deverão ser tratadas uma a uma na complexidade e nos subprojetos que isso implica. E também há aspectos emergenciais. Dentre eles, eu destaco 3. O fome zero, o desmatamento zero e o despejo zero. O fome zero, com vários projetos que devam ser tratados. E um deles, por exemplo, que em muitas gestões do PT vem sendo desenvolvido, por exemplo, é a moeda social, em que a pessoa obtém um recurso, mas ele é gasto com uma moeda gasta aí no mercado local, no município local. O dinheiro fica no município. Fica no município, porque o comerciante também ele ganha com aquilo. Então você atinge as duas pontas, a situação vulnerável de um lado e o comércio local do outro. Em alguns municípios, como o de Goiás, tem este tipo de moeda social, mas ela é investida, por exemplo, ele ganha deve ser consumido com agricultura familiar, porque o pequeno agricultor daí vende o seu produto, ou individual pelo sistema cooperativo. Sim. E aí ele pode vender seu leite, os ovos, ou as suas sacas de feijão, de arroz, que ele produziu lá no seu pequeno terreno, a carne, o franguinho, as coisas que ele pôde com a família produzir. Porque senão ele fica com aquilo, não tem onde vender, já tem os mercados lá e como é que faz? Então veja como são projetos inteligentes. Ou a moeda verde, o passaporte verde, que isso é todo um incentivo. Não basta dizer que tem que evitar queimada, proteger a água, mas você tem que incentivar o produtor de água, para que ele proteja os mananciais, as fontes. Então, toda medida que seja em benefício da proteção ambiental, você a induz com formas de incentivo. Se você não tem projetos concretos assim, ele fica só numa intenção, numa pregação. Agora, claro que a educação ambiental tem que ser continuada. E o despejo zero, claro que também há aí toda uma política que no passado era desenvolvida com uma ideia de mutirão, mas que também de uma política habitacional como retomada do Minha Casa Minha Vida, que potencializou, gerou emprego, movimentou toda a construção civil, aqueceu a economia rapidamente, mas principalmente ele atingiu milhões de famílias sem moradia. Veja, eu estive numa cidade, eu omito o nome, uma cidade próspera, uma das mais ricas desse estado, que parece que está tudo bem por lá. E não é verdade. E que proclamam tanto sobre agronegócio. Chegando lá, encontro, dizendo, olha, que ok, há uma economia aqui pujante, entretanto, muita gente veio para cá trabalhar, milhares, mas não tem moradia. E ganha um salário mínimo. E aonde esse pessoal vai morar? Então, veja, citaram esse problema. Citaram outro nessa cidade rica de saúde. O médico do local dizia, olha, tem cirurgia eletiva, estão lá, se tornou cirurgia grave. Eu tenho que mandar para Goiânia, não tenho solução para isto. Ora, não é aquele um lugar próspero? Não é verdade. O terceiro problema que colocaram nesta micro-região e nesta cidade era o problema das drogas, porque elas estão crescendo e não são enfrentadas devidamente. E se você somar a isso
outros problemas que não são só de ordem existencial, mas que eles precisam um amparo e um pacto com instituições e sociedades civis. A droga, o desemprego, a droga, o suicídio, a depressão, são fatores que nós devemos encará-los também do ponto de vista político. Isso está estragando as famílias, isso está destruindo as pessoas, e isso deve ser enfrentado devidamente. Veja, é uma cidade dita rica, uma região que tem pujança, que alimenta o mundo. Então, dito isso, meu amigo, o projeto extenso, a disposição é grande e é claro que isso tem que se formatar, não deve ser pronto. É por isso que nós estamos andando e tem que andar e tem que ouvir. Eu estou sentindo o seguinte, a população, o povo quer ser ouvido, quer dizer as coisas. E tem coisas que às vezes com técnicos, com especialistas, com doutores, dizem, sugerem, mas às vezes a pessoa simples, a liderança local, diz, não, aqui o problema é outro. Mas não só. Aqui a potencialidade é outra também. E aqui os talentos, nós temos também talentos locais. Por que eu vou buscar um secretário de Educação, de Meio Ambiente, lá para o norte, lá para o sul, com tanta gente preparada nesse estado? Sim. Então, sabe, a valorização local, as realidades regionais, a diversidade e a riqueza do que é nosso estado, a complexidade e a configuração diferenciada de problemas exigem, por um lado, uma visão clara, porque claro que nós temos que ter uma proposta, mas um projeto também construído. E isso me parece que também nós devamos expressar como algo que nos distingue de outros projetos e de outros jeitos de governo. Porque ser governo é um governo que no jeito de ser, de fazer e de pensar deve ser diferente. De ser, de fazer e de pensar. E isto implica, por exemplo, gestos concretos. Se eu peço, se o povo está sem carne, bom, é claro que eu não posso gastar 1 milhão em carnes para consumir lá no palácio, porque isso é um mau exemplo. A meu ver, eu não o faria. Eu me sentiria constrangido de vários tipos de carne de primeira, no meio de uma pandemia, com o povo comprando ossos e fazendo sopa em casa de osso para comer. Me incomoda essas coisas. Ou querer gastar 22 milhões em publicidade, né? Realmente são coisas díspares. E mesmo na publicidade, veja, o que estou sendo muito valorizado por rádios locais, por pequenos comunicadores. Sim. Por que só olhar o critério do grande, das mega redes, que levam 90% disso, que enriquecem sempre mais? Então, veja, o governo, ao invés de repartir melhor nisto, porque a comunicação chega lá, ela chega pelas redes sociais. Eu estava hoje falando de uma rádio lá no Bar do Garça. Nossa, me deram um tempo e uma generosidade enorme para expor as coisas, que às vezes numa rede que tenha mega por aí, me dão 10 segundos para dizer metade de uma frase e que a população não entende. Sim. Veja, o que é que você deve valorizar mais. Não Sim. é possível fazer uma rede de iniciativas de comunicação local. É uma forma de compreender diferente a comunicação. Com certeza. Esta é a nossa visão. Então, se você tem dezenas, centenas de rádios com trabalho generoso, simples, atencioso à população local, de gente simples que está lá atuando, que sabe, está em contato direto, e você potencializa isso, eles não têm que fechar as emissoras, eles podem potencializar seu pequeno jornal, eles têm a sua linguagem própria, você não uniformiza a comunicação. Este é apenas um exemplo pontual para distinguir formas de fazer governo, porque aquilo que nós professamos como princípio tem que se traduzir como projeto, como conceito, como concepção. Partilha é partilha de comida, mas é partilha da verdade, é partilha da paz, é partilha da comunicação, é uma distribuição mais equitativa.
não é preciso fazer tanta revolução assim para isto. É preciso um jeito programático, gradual. Eu sei que mexe com interesses. Fazendo uma melhor gestão do dinheiro. Fazendo uma melhor gestão do dinheiro. É exatamente isso. Professor Volmir Amado, uma satisfação imensa recebê-lo aqui essa noite. E que noite agradável. Muito agradável mesmo essa conversa nossa. Eu sei que o senhor não pode ainda pedir o voto para quem está nos assistindo. Mas o senhor pode pedir o apoio, principalmente da tua militância, dos 63 mil filiados ao PT. Então, gostaria muito de ouvir uma mensagem final sua para todos aqueles que estão nos assistindo. Os jovens que se inspiraram, né, e que se inspiram nessa filosofia de política que o senhor quer implementar, esse equilíbrio que o senhor está imprimindo dentro dessa eleição. E gostaria muito, então, de ouvir as suas últimas palavras direcionadas ao nosso público, pode ser? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e a toda a equipe aqui que me acolheram com tanta generosidade, tão fraternalmente, que me deram esta possibilidade. Também gostei muito desta conversa tão fraterna, tão generosa, tão atenciosa, com tanta paciência e dedicando também o seu tempo, seus tempos e suas vidas para comigo. Isto eu devo como gratidão, porque não é apenas equipamentos, mas é o tempo de suas vidas que é precioso e que foi presenteado para mim nestas horas que aqui estivemos. Então, a isso eu tenho muito a agradecer, muito. Que Deus lhes pague. Eu sou um pouco como o São Pedro lá, não tem ouro, nem prata, nem avião, nem jantar para a primeira-dama, mas eu tenho a minha vida. E também eu tenho a vida de vocês que me foi doada. Eu tenho muito a agradecer por essa generosidade. E tenho a dizer também aos que deram a sua disponibilidade, da atenção, de dizer que o tempo é de paz, de esperança, de afirmação de princípios, de confiança no futuro, de ir para frente. Os tempos estão bicudos, estão difíceis, o medo paira por aí. Nós temos todos muitas incertezas em relação ao Estado, ao país e ao mundo, mas a convocação é para a unidade, é para restabelecer a paz, é para harmonizar as relações, é para reafirmar o princípio da justiça, da solidariedade, da equidade. É para reafirmar a esperança. É para confiar na verdade. A verdade vai vencer a mentira. Vejam só, o dia que estamos aqui gravando é 1º de abril. Abaixo a fake news. Nós devemos ser comunicadores, propagadores da verdade. E toda vez que se passa uma mensagem para frente, vamos discernir. É a verdade que eu estou transmitindo? Ela está a serviço do bem? Ela está a serviço da paz. E não vamos descrençar. E a vida vale a pena. E nós temos que ir para frente. Ninguém vai perder a sua vida por nada. Com altos e baixos, com dificuldades. Mas vejam, também eu estou aqui me apresentando a vocês. E é para que suas vidas sejam revigoradas. Alguém deva entregá-las ainda mais, com ainda mais força, com mais energia, com o tempo que Deus dispõe a mim para entregar, para que o seu tempo também seja de abundância e frutuoso. Então eu peço o seu discernimento, não venda seu voto, não venda por nada, nem por emprego, nem por promessas, nem por lero-lero, nem por fabricação de imagens, nem por propagandas enganosas. Não, o seu voto vem de sua consciência, nasce de sua esperança, da afirmação de seus sonhos. Então vamos para frente. Vamos, que é possível reverter, é possível mudar, é possível construir caminhos novos. Então, os jovens, vamos para frente que nós temos muito para caminhar. As famílias, não se dispersem, não briguem por qualquer coisa. Vamos para frente no espírito da unidade. As crianças, a nossa vida está entregue a vocês também como generosidade e como promessa de futuro, mas de um presente a ser cuidado com ternura, com amor, com respeito, com dignidade.
aos idosos, não deixe de transmitir a sua sabedoria aos mais jovens, para não perdermos nossas raízes, a nossa tradição, a nossa história e o nosso passado, porque nós precisamos do passado para olhar também ao futuro. Enfim, vamos acreditar em Goiás, no povo goiano, na nossa identidade, nos valores consolidados e vamos ter esperança em razão do futuro. Vamos para frente. Obrigado, obrigado. E conto com vocês. Espero que contem comigo também. Mantenhamos a esperança e a confiança no presente e no futuro. Obrigado. Professor e doutor Volmir Amado, apesar da tua humildade e logo no início do programa, né, ter dito que não se apegava mais a títulos, né, que poderia deixar o doutor de lado, mas eu faço questão de ter essa reverência e de destacar esse teu título, né, professor doutor Volmir Amado. Mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe. A você que nos assiste, né, muito obrigado pela tua audiência e ter ficado conosco até agora, né? Foi uma noite realmente muito agradável. Nós estamos gravando aqui no período noturno e espero revê-lo em breve, só que como candidato ao governo do estado, não mais como pré-candidato. As portas do Politiquês estarão sempre abertas ao senhor e toda a sua equipe. Agradeço mais uma vez a sua gentileza e a prontidão em nos atender, e a todos vocês, muito obrigado, e aguardem que vem muita coisa boa por aí. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Fique com Deus.